E aí, galera, estamos começando a nossa semana 7 de H1 e na aula de hoje a gente vai dar continuidade à Grécia. Irei falar com vocês hoje a parte principalmente cultural da Grécia Antiga e fazer algumas considerações a respeito da sociedade grega e também a respeito da economia daquela civilização. Beleza? Bem, para começo de conversa, é importante a gente dizer que a Grécia, na Antiguidade, ela não se constituiu numa unidade política. Não houve, durante a Antiguidade grega, um governo único para toda a Grécia durante todo o tempo. A gente sabe que as cidades gregas, elas eram autônomas. A gente chama a cidade grega autônoma de cidade-estado. Então, existiam várias cidades, cada qual era dona do seu próprio nariz, digamos assim. Aí você poderia perguntar, então, Ricardo, se cada cidade grega vivia a sua própria vida, se cada cidade grega era dona do seu próprio nariz, por que a gente não se refere a cada cidade como sendo uma civilização? Por exemplo, civilização ateniense, civilização tebana, civilização corintiana, civilização espartana. É porque, embora os gregos não tivessem essa unidade política, eles tinham uma unidade cultural. Os gregos eram unidos pelas crenças praticamente nos mesmos deuses, a língua unia muitos gregos, a história deles, a origem deles a partir dos aqueus, eólios, jônios, dórios, que foram aqueles importantes povos de origem indo-europeia que colonizaram a Grécia. Então, os gregos, a gente pode dizer que eles formavam uma unidade cultural. Daí a gente ter autoridade, autonomia, para poder se referir à Grécia como um todo, como sendo civilização grega, embora politicamente houvesse bastante diferença entre eles, tá bom? E a gente sabe que na história da Grécia Antiga, cada cidade viveu sua particularidade, mas no contexto das cidades todas, duas geralmente merecem destaque, porque foram duas importantes cidades, elas funcionaram como exemplos para muitas outras. Então, muitas cidades gregas se inspiravam no modelo ateniense, outras tantas se inspiravam no modelo espartano. É por isso que a gente, no estudo daquela civilização, adota essas duas cidades como referência, tá? E falando um pouquinho da parte da sociedade grega antiga, a gente pode começar falando de Atenas. Eu estou mostrando aqui para vocês uma gravura, e nessa gravura a gente tem aqui, indivíduos considerados sem cidadania, indivíduos considerados cidadãos, tá? Então, quem é o cidadão? O cidadão, na democracia grega, é aquele indivíduo do sexo masculino, a partir de 21 anos, se bem que você vai encontrar livros fazendo referência à idade de 18 anos, tá? Mas você também vai encontrar uma grande quantidade de livros falando de 21 anos, e muitas provas, quando abordam o direito de cidadania, elas fazem referência a essa tal idade de 21 anos. Então você tinha que ser do sexo masculino, ter nascido na cidade de Atenas e ter pais também nascidos na cidade de Atenas. Essa era uma condição fundamental para você ser considerado cidadão. Então todos os indivíduos dentro dessa categoria, eles eram considerados cidadãos. E uma vez que o indivíduo é considerado cidadão, ele participa ativamente da vida política da sua cidade, tá? Existiam outras pessoas que moravam em Atenas, como por exemplo metecos, que é um termo geral para a gente se referir ao estrangeiro. Existiam mulheres e existiam escravos. No caso dos metecos, eles eram pessoas livres, mas eles não tinham cidadania. No caso das mulheres, existiam muitas mulheres que eram livres, que eram filhas, parentes de cidadãos, mas elas não tinham direito de participar ativamente da vida política, então elas não eram consideradas cidadãs. E existiam os escravos, que não tinham liberdade, e também não eram cidadãos. Os escravos, eles poderiam ser tanto prisioneiros de guerra, como devedores que não conseguiram saldar suas dívidas. Se bem que num determinado momento a escravidão por dívida vai ser extinta na cidade de Atenas. Uma coisa muito importante que eu chamo a atenção dos alunos na prova é que você tem que ter muito cuidado
e saber a diferença entre cidadão e habitante de uma cidade. Quando uma questão diz os habitantes da cidade de Atenas tinham pleno direito de participar da vida política, isso é errado. Porque, veja, uma mulher habitava a cidade de Atenas, mas ela não tinha direito político. O escravo habitava a cidade de Atenas, mas ele não era cidadão. O estrangeiro habitava a cidade de Atenas, mas ele não era cidadão. Então, a população de Atenas, os habitantes de Atenas, os cidadãos de Atenas, você tem que ter cuidado com essas nomenclaturas, porque elas são utilizadas muitas vezes para confundir o aluno numa prova, tá bom? E vale dizer que quando a gente fala desse conceito de cidadania que eu descrevi agora, é importante a gente salientar que essa era a condição de cidadania na democracia. Porque antes da democracia, a cidadania estava condicionada, por exemplo, à sua condição de nascimento, ao fato de você ser descendente de um determinado gênero. Na reforma de Solon, ele instituiu que a cidadania estava condicionada à quantidade de riqueza que você tivesse, estabelecendo o voto censitário, né? Mas essa ampliação do direito de cidadania, ela se dá dentro da democracia, quando, por exemplo, a partir de Clístenes, que é considerado o pai da democracia ateniense, ele acabou com aquela condição estabelecida por Solon, em que o seu voto estava condicionado a uma determinada quantidade de riqueza, que era o chamado voto censitário, tá bom? Então, a partir de um determinado momento, a exigência para você ser considerado cidadão muda na cidade de Atenas, beleza? Quando a gente fala de Esparta, quais são as categorias sociais que a gente pode citar em Esparta? Existia o chamado, como vocês podem ver aqui, o esparciata ou espartíata, era aquele indivíduo dotado de plenos direitos. E para você ser considerado um cidadão de pleno direito, ou de plenos direitos, você tinha que descender dos dórios. Então, o esparciata ou espartíata era o descendente do dório. E para você participar ativamente da vida política em Esparta, você tinha que ser do sexo masculino a partir de 30 anos de idade, tá bom? Periéco era, em termos gerais, aquele indivíduo que vivia na periferia, ele era livre, ele tinha que pagar impostos, mas ele não tinha cidadania. E o ilota é o termo empregado para a gente fazer uma referência ao escravo. O ilota era uma propriedade do Estado, assim como as terras de Esparta eram propriedades do Estado. E, como eu já disse, para você ser considerado cidadão em Esparta, você tinha que ser do sexo masculino, descendente dos dórios, e ter a idade a partir dos 30 anos, tá bom? E vale salientar uma situação que é a seguinte: a mulher de Atenas, embora Atenas fosse o berço da democracia, ela tinha menos espaço na vida social e política do que a mulher de Esparta. A mulher de Esparta, ela era, por exemplo, incentivada a praticar atividades físicas, porque elas seriam aquelas que paririam filhos que seriam futuros soldados. E pelo fato da sociedade espartana ser uma sociedade bastante militarista, o homem, o soldado, vivia muito tempo no quartel, e a mulher tinha mais tempo em casa sem a presença do marido. E se diz, portanto, que havia caso de mulheres serem bem-sucedidas porque elas eram responsáveis pela administração do lar, né? O marido estava ausente e elas conduziam muito bem os bens de família, e era muito comum se perceber em Esparta mulheres bem saudáveis por conta dessa prática dos exercícios, mulheres à frente dos negócios da família que eram bem-sucedidas. Beleza? Dando prosseguimento, como é que a gente pode caracterizar a economia daquelas duas cidades? Bem, quando a gente olha aqui no mapa, a gente está vendo o Mar Mediterrâneo, e aqui no mapa dá para a gente ver Atenas e dá para a gente ver Esparta, né? Atenas aqui na região da Ática, Esparta aqui na chamada Península do Peloponeso. É importante a gente saber o seguinte: esse território grego aqui ao sul da Península Balcânica nunca foi, naquela época, muito fértil, muito apropriado à agricultura. Uma exceção é Esparta. O solo de Esparta era bastante fértil,
E por conta disso, a economia espartana ela era fundamentalmente agrária. Os espartanos eles conseguiam sobreviver fundamentalmente a partir da agricultura. E por ser uma cidade militarista, havia da parte do governo uma preocupação em não deixar que o cidadão, que o espartano, pudesse sair e entrar na cidade como bem quisesse, a hora que quisesse. Então havia um certo controle. Até porque havia receio daquele governo, que era um governo militarista, que ao sair de Esparta e entrar em contato com outras cidades, como por exemplo cidades democráticas, que esses cidadãos espartanos voltassem influenciados por ideias de democracia e que pudessem contribuir para a desestabilização daquele governo centralizado. Tá? Já no caso de Atenas, o solo de Atenas não era tão fértil para a agricultura como o de Esparta era. E por isso, Atenas passou a se utilizar do seu potencial marítimo. Então, os atenienses foram buscar bastante lá fora complemento para a sua economia. Se você vier aqui para a legenda, você vai ver que existe uma referência à cor verde e está dizendo povoamento grego. E quando você olha no mar Mediterrâneo, você percebe que os gregos eles se expandiram por várias regiões do sul da Europa, inclusive aqui na região do Mar Negro. Isso tem a ver com as chamadas diásporas. Quando você estuda aqueles 5 períodos da história da Grécia, pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico, você aprende, por exemplo, que no período homérico, a Grécia foi colonizada pelos dórios e por conta do caráter militarista, guerreiro, violento dos dórios, então muitos gregos fugiram da Grécia e fundaram muitas colônias fora da Grécia. A gente percebe aqui que essa região da atual Turquia e do Mar Negro é chamada Grécia Asiática. Essas colônias que os gregos fundaram no chamado Mar Egeu é o que a gente chama de Grécia Insular. Essa parte verde na própria Península Balcânica, no continente europeu, é a chamada Grécia Continental. Essa parte verde na Península do Peloponeso, ao sul da Península Balcânica, é a chamada Grécia Peninsular. E essa parte verde aqui, na Sicília, ao sul da Itália, que os gregos também dominaram, é a chamada Magna Grécia. Então vejam que, por conta dessa primeira diáspora dos dórios, mas houve também uma segunda diáspora. Ali, naquele período arcaico, quando a sociedade gentílica, que era aquela sociedade rural, a sociedade agrária, pecuarista, começou a se desintegrar. Houve guerra pela tentativa dos indivíduos de se apropriarem das terras mais férteis. Então, muitas pessoas fugiram dessas guerras, da desintegração da sociedade gentílica e da formação da polis, da cidade-estado. Então, ao fugirem, muitos gregos foram para essas regiões que eu estou mostrando aqui, na cor verde, que foram povoadas pelos gregos. Então, os gregos fundaram várias colônias lá fora. E os atenienses, eles iam buscar complemento para a sua economia nessas colônias. Então, a gente tem aí, na Grécia Antiga, as cidades que dependiam da agricultura e algumas, como Atenas, que passaram a intensificar outra atividade que não somente a agrícola, que foi principalmente a atividade comercial. Beleza? Bem, como eu disse no começo da minha fala, a Grécia não teve unidade política. Cada cidade vivia a sua própria realidade, cada cidade era uma cidade-estado, autônoma, como eu já disse, dona do seu próprio nariz. Mas assim, o que conseguia transformar essas cidades todas numa unidade era a cultura. Então os gregos, eles eram ligados entre si pelos aspectos culturais. E quando a gente fala de Grécia, é impossível a gente não fazer referência a uma grande diversidade cultural que os gregos desenvolveram, praticaram. E a gente se refere à civilização grega como sendo uma civilização clássica, porque o que é clássico não morre. Quando a gente chama a Grécia de civilização clássica, a gente pode, inclusive, identificar hoje, entre nós, elementos da cultura grega antiga que ainda nos influenciam. Por exemplo, a cada 4 anos, a gente pratica as Olimpíadas. As Olimpíadas é uma festa entre os países em que são praticadas várias modalidades esportivas, e o significado da Olimpíada hoje é a união entre os povos.
As Olimpíadas foram uma criação da Grécia Antiga, por volta do século 8 a.C., aproximadamente, e assim foi fundada na cidade de Olímpia, por isso o nome dela Olimpíada, e ela tinha um caráter religioso à época em que ela foi criada, porque as Olimpíadas eram homenagens ao deus Zeus. E é interessante que quando os gregos, muitos deles rivais entre si, quando eles faziam as Olimpíadas, eles cessavam as guerras. Hoje a gente vive as Olimpíadas dos tempos modernos, dos tempos contemporâneos. Então hoje os países, quando estão em guerra e acontecem Olimpíadas, eles não param as guerras, como os gregos paravam na antiguidade. E hoje as Olimpíadas, elas não têm caráter religioso, como havia o caráter religioso das Olimpíadas da Grécia Antiga. Mas o que ficou foi o sentimento de confraternização, que o que vale mesmo é compartilhar, é competir e não necessariamente ganhar. Então, se bem que os gregos, eles competiam mesmo para ganhar, mas a adaptação que a gente faz daquelas Olimpíadas é que o espírito competitivo, ele é importante, mas ele não é decisivo para determinar quem é melhor, quem é pior, entendeu? Mas esse sentimento de confraternização é o principal aspecto que caracteriza as Olimpíadas dos tempos atuais, tá? A gente diz que no cristianismo, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E fazendo uma releitura disso, a gente diz que na religião grega antiga, os gregos criaram seus deuses à imagem e semelhança dos homens. Qual é o significado disso? O que é que a gente quer dizer com isso? É que os deuses gregos, eles eram parecidíssimos com os seres humanos. Os deuses gregos, por exemplo, eles tinham as mesmas paixões que os seres humanos têm, eles tinham desejos sexuais, eles tinham prazer, eles tinham alegria, eles tinham ódio, eles eram vingativos, ou eles recompensavam os seus preferidos. Então, os deuses gregos, na mitologia grega, eles eram dotados dos mesmos sentimentos humanos. Então, o que era que diferenciava um deus grego de um ser humano? A imortalidade. E na tradição mitológica grega, seria possível um mortal atingir a imortalidade, desde que ele encontrasse os alimentos ambrósia e o néctar dos deuses, né? Então, quem tivesse de posse desses alimentos e conseguisse ingeri-los, adquiriria a imortalidade, tá? Quando a gente fala da cultura grega, quando a gente fala das grandes criações culturais dos gregos, não tem como a gente não se referir ao período clássico, né? Relembrando, período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico, período helenístico. O período clássico foi aquele período entre os séculos 6 e 4 a.C., com destaque para o século 5, que é conhecido como século de ouro, ou também século de Péricles. Péricles foi uma personalidade muito importante na cidade de Atenas, governou a cidade de Atenas por vários anos consecutivos, sendo reeleito, consecutivamente. E o período clássico foi o período em que os grandes nomes do teatro, da filosofia, da literatura de um modo geral, da escultura, se destacaram. Então, falar de período clássico é falar do auge da cultura grega antiga. Por exemplo, no campo do teatro, eu estou destacando aqui para vocês 4 nomes importantíssimos que foram Ésquilo, Sófocles, Eurípides e Aristófanes. No gênero teatro, no aspecto teatro, os gregos tinham 2 gêneros fundamentais, que eram a tragédia e a comédia. E eu estou apresentando aqui os 3 primeiros nomes, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, que foram figuras que se destacaram principalmente na tragédia. Tá? A tragédia grega, ela falava dos conflitos entre os homens, dos conflitos entre os homens e os deuses, né? No teatro grego, em seu início, as mulheres não participavam, só com o passar do tempo é que elas vão entrar pouco a pouco no teatro. E mesmo os homens, quando participavam, eles usavam máscaras, então havia uma espécie de padronização. O símbolo do teatro até hoje são 2 máscaras, uma representando um sentimento de alegria, que é a comédia, e outro representando um sentimento trágico, né, que é a própria tragédia. Tá? Então Ésquilo, Sófocles e Eurípides foram grandes nomes na tragédia, cada qual
foi responsável por uma produção considerável de várias obras que foram e ainda são encenadas no mundo hoje, e Aristófanes foi o nome que se destacou fundamentalmente na comédia, né? Então os gregos praticaram mais intensamente a tragédia do que a comédia. A arte grega, de um modo geral, era uma arte antropocêntrica. Quando a gente se refere a uma arte antropocêntrica, a gente está dizendo que o homem era colocado como centro dessa arte. Eu estou mostrando aqui para vocês uma escultura de um importante escultor da Grécia Antiga, que era Miron, e aí ele fez essa representação de um atleta olímpico que está prestes a lançar um disco, né, nas Olimpíadas. E um detalhe é que ele está nu. Os atletas gregos nas Olimpíadas, eles competiam muitas vezes completamente nus, né? E vocês percebam que a forma humana nessa obra de Miron, o Discóbulo, está sendo bastante valorizada. O corpo humano era bastante valorizado pelos gregos, né? Mente sã, corpo são, era um lema que os gregos realmente punham em prática, né? Mente sadia, corpo sadio, né? Praticar o pensamento, a filosofia, procurar a saúde mental e a saúde do corpo, né? Eram coisas que os gregos levavam realmente a sério. E quando se fala de beleza humana, quando se fala da valorização do corpo humano, a gente tem que destacar que os gregos, eles representavam sempre o ideal da beleza humana. Então, quando a representação humana ocorria numa pintura, fundamentalmente numa escultura, então era colocado ali o ideal de beleza, e não exatamente aquele ser humano como ele era, mas a idealização da beleza humana, tá? Na filosofia e na ciência, principalmente na filosofia, nesse primeiro momento, vale dizer que a concepção de mundo que nós ocidentais temos hoje, ela tem raízes na filosofia grega. É claro que outros povos antes dos gregos praticavam sua própria filosofia, mas os gregos criaram um pensamento lógico, racional, o encadeamento de ideias, e criaram, por exemplo, determinados princípios para o pensamento racional que nós até hoje adotamos, e que por isso a gente pode dizer que a mentalidade do mundo ocidental atual tem raízes na forma como os gregos trataram a razão e trataram a atitude do pensador diante da natureza, não é? Por exemplo, levar em consideração no pensamento filosófico que existem leis naturais entre nós e tudo mais que existe no universo. Então, jamais considerar a ciência e a filosofia sem levar em consideração as leis da natureza, tá? O desejo de felicidade, o desejo de justiça, que é próprio do ser humano, deve ser levado em consideração também no pensamento filosófico. Então, essas regrinhas, esses princípios de como desenvolver o pensamento lógico racional adotado pelos gregos, né, se perpetua até hoje. Daí nossa base filosófica ter raízes na Grécia Antiga. A filosofia grega não foi um milagre grego, ela não saiu do nada. Ela, assim como uma escada tem vários degraus, a filosofia grega ela foi vencendo cada um dos degraus. E a gente sabe que não existiria a filosofia grega se antes não tivesse existido o mito. E é justamente a partir da contestação do mito, é justamente a tentativa de compreender o mito que faz com que pouco a pouco a filosofia grega amadureça e chegue ao nível que chegou, tá? E tivesse chegado ao nível que chegou. Quando a gente fala de filosofia grega, a gente aponta inicialmente 3 fases de tal filosofia. Como eu estou mostrando aqui, a cosmológica, né? Aquela de Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides, Tales de Mileto, que era uma filosofia que se preocupava com a compreensão do cosmos, do universo, né? Era uma tentativa de entender a origem do universo, a forma como ele se constituía, a natureza física de todas as coisas. Então foi a primeira fase da filosofia grega. A segunda fase foi a antropológica, que, como o próprio nome sugere, era uma filosofia preocupada com as questões humanas.
Se a filosofia cosmológica questionava como surgiu o universo, do que as coisas são feitas, da água, da terra, do fogo, do ar, do átomo, a filosofia antropológica se preocupava com as questões humanas. O que é a ética, o que é moral, o que é respeito, o que é o amor, o que é a morte, o que é a vida. Então, nessa filosofia antropológica ou humanística, a gente teve como grandes nomes Sócrates, Platão, os sofistas também foram uma corrente filosófica daquela época. E a gente tem também, na sequência, uma filosofia mais próxima da ciência, uma filosofia sistemática mesmo, que tem como principal ícone, como grande referência, Aristóteles, né, que foi discípulo de Platão, da filosofia antropológica, tá? E a gente tem também que salientar, é inevitável falarmos de cultura grega sem nos referirmos à arquitetura, né? Vocês devem lembrar que naquele primeiro período da história da Grécia Antiga, que é o período pré-homérico, a gente diz que, além dos povos nativos que viviam na Grécia, a Grécia foi colonizada por outros povos de origem indo-europeia, e naquele primeiro momento, os povos que entraram na Grécia foram os aqueus, eólios e jônios. E é claro que a gente vai ter, logo na sequência, no período homérico, a entrada dos dórios. E vocês percebam que alguns estilos arquitetônicos gregos, como eu estou mostrando aqui através dessas colunas, eles têm nomes de alguns daqueles povos que foram colonizadores da Grécia, né? E assim, a gente identifica o estilo arquitetônico grego antigo, principalmente a partir dessa parte superior da coluna que a gente chama de capitel. E você tem três estilos fundamentais. Esse primeiro aqui é o chamado estilo dórico. A gente percebe que é um estilo mais simples, é um estilo mais limpo, né? Você tem na sequência o estilo jônico, é inconfundível esse estilo, porque você se baseia nessa forma aqui espiralada, ó, para descobrir qual é o estilo. E tem um terceiro estilo, que é o chamado coríntio, que é um estilo mais rebuscado, que faz parecer, por exemplo, que existem folhas que a coluna está descascando aqui, ó, e parecem, essas cascas nos lembram um pouco as pontas de folhas, tá? Você pode encontrar uma obra arquitetônica que tenha basicamente um estilo único dentre esses três, mas você pode encontrar uma obra arquitetônica que faça um misto desses estilos. E eu estou tomando aqui como referência do estilo dórico. Vejam que esse estilo mais limpo, mais simples, né? A gente pode percebê-lo aqui em todas essas colunas desse templo que é chamado de Partenon, que foi um templo erguido na cidade de Atenas em homenagem à deusa Atena, protetora da cidade. E a gente percebe que existe uma grande presença de colunas, né? E o responsável pela ornamentação desse templo, dentre outros, foi Fídias, que assim como Miron, daquela obra lá atrás que eu mostrei para vocês, autor do Discóbulo, né? Que assim como Miron, Fídias foi um outro grande nome de destaque na arquitetura grega antiga, ok? Ó, gente, é importante a gente frisar também o seguinte. Recapitulando, período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. O que é que a gente chama de período helenístico na Grécia Antiga? É o período em que, depois daquelas guerras internas, a chamada Guerra do Peloponeso, em que a Liga de Delos, liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso entraram em conflito, e há quem chame essa guerra entre os gregos de suicídio da Grécia. Foi um suicídio porque um rei ali vizinho da Macedônia, chamado Filipe II, se aproveitou daquela briga entre os próprios gregos para dominar o país. E depois de Filipe II ter sido assassinado, um ano depois de ter tomado a Grécia, ele foi sucedido pelo seu filho Alexandre. Então, esse período helenístico é aquele período em que a Grécia não é mais propriamente dona do seu próprio nariz. Existe um povo vizinho que agora domina a Grécia. E Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, ou Alexandre da Macedônia, todo mundo sabe muito bem, foi um rei muito jovem, morreu muito jovem, aos 33 anos de idade, mas antes de morrer ele conseguiu construir um império fabuloso.
ele dominou não só toda a Grécia, mas dominou também o Egito, ele dominou todo o Império Persa e conseguiu ir até o rio Indo na Índia. A pretensão dele era dominar todo o mundo, ele queria chegar ao fim do mundo, não é? Ele achava que seria possível isso. E é importante que a gente lembre que nesse período helenístico, quando Alexandre, amante da cultura grega, foi para o Egito, foi para o Oriente, ele levou consigo a cultura grega. E essa fusão que ele fez da cultura grega com a cultura oriental é o que a gente chama de helenismo. E ao contrário do que alguns possam pensar, a cultura grega ela não só influenciou a cultura do Oriente, mas ela sofreu influência também. Por exemplo, Alexandre se encantou com a ideia de um rei-deus, como era comum os faraós egípcios se considerarem, como era comum os imperadores persas se considerarem. Então, essa ideia de se perceber como um deus foi algo que contagiou Alexandre, né? E ele chegou num determinado momento a se reconhecer como um deus em forma humana e também exigir que seus súditos o retratassem dessa maneira. Então, o que é que a gente chama de helenismo nesse período helenístico? A gente faz referência, quando a gente fala de helenismo, a uma cultura cosmopolita, cosmos, universo, polita, polis, cidades, né? Uma cultura mundial, uma cultura miscigenada, que incorporava traços do mundo grego e aspectos das culturas orientais. Tá? Então, o helenismo foi justamente essa fusão que aconteceu durante o período helenístico. E vejam que ainda há pouco eu falei da cultura grega propriamente dita. Mas a partir de agora eu vou falar um pouquinho da cultura grega quando a Grécia estava sob domínio dos macedônios. Então, a cultura grega agora é ela mais elementos culturais de outros povos, de outras civilizações. Então a gente pode dizer que durante o período helenístico, a cultura grega, ela influenciada e influenciando outras culturas, ela enriqueceu mais ainda. Tá? Eu falei ainda há pouco das filosofias pré-socrática, socrática e sistemática, ou cosmológica, pré-socrática, antropológica, socrática e a sistemática. Mas quando a cultura grega foi levada para o Oriente, ela também se influenciou por aspectos da cultura oriental. E a gente pode caracterizar, inclusive, nesse período helenístico, novas filosofias, a chamada filosofia helenística, onde você tem o estoicismo, de Zenon ou Zenão, aquela filosofia da resignação que defendia que era impossível o indivíduo mudar o destino que lhe é dado, né? O epicurismo, de Epicuro, na defesa do hedonismo, na busca do prazer, o prazer moderado, né? O prazer consistente, o ceticismo de Pirro, ou pirronismo, né? Que defendia a ausência de juízo, né? A felicidade estaria na ausência de juízo, juízo no sentido de não julgar, entendeu? E você tem o sionismo, não o sionismo, isso aí tem a ver com os judeus, mas o cinismo de Antístenes e de Diógenes, né? Aquela filosofia do desapego, tá? Diante do mundo, diante das coisas do mundo. Também a gente pode destacar no campo da ciência a figura de Aristarco, que já defendia, antes de Cristo até, o heliocentrismo, que mais tarde, lá na Idade Moderna, no Renascimento, foi retomado por Ptolomeu, por Galileu Galilei. A gente teve, além de Aristarco no campo da geometria, nesse período helenístico, a figura de Eratóstenes, um geógrafo que fez um estudo sobre o diâmetro da Terra. Tivemos Ptolomeu, que defendeu o modelo geocêntrico, né? Que foi o modelo ptolomaico aristotélico adotado pela Igreja Católica ao longo da Idade Média, o modelo geocêntrico. Tivemos Euclides no campo da matemática, com a geometria, e tivemos Arquimedes, né? com o seu princípio da flutuação dos corpos. Então percebam que a filosofia grega, nesse período helenístico, ela enriqueceu, tá? E houve aí, digamos, um desenvolvimento ainda maior do que os gregos conseguiram produzir, né? Até antes do período helenístico. E na religião, como os gregos
se meteram para as bandas orientais e Alexandre o Grande dominou o Império Persa, seria impossível não haver influência da importantíssima religião persa na cultura grega, na cultura helenística, né? E a religião que os persas praticavam era chamada de zoroastrismo, né? E a gente sabe que o zoroastrismo era uma religião que defendia o dualismo, né? Que existia um Deus do bem, Hormuz Mazda, ou Hormuz Mazda, ou simplesmente Hormuz, ou Ahura Mazda, que é como você pode chamar esse Deus do bem, que se digladiava numa guerra, digamos, infinita contra o Deus do mal, que era Ahriman, né? E a gente sabe que o cristianismo, por exemplo, se apegou a muitos princípios. O cristianismo foi influenciado por importantes aspectos dessa religião persa chamada zoroastrismo ou mazdaísmo. Beleza? Então, dito isso, a gente pode partir agora para a resolução das questões. E a primeira diz assim, leia o texto a seguir. Segundo o historiador grego Heródoto, durante as guerras médicas foram aquelas guerras entre os persas e os gregos, né, no período clássico. Os persas foram informados por um traidor de que os Jogos Olímpicos estavam se realizando e, quando tomaram conhecimento de que o prêmio pela vitória era uma simples coroa de folhas de oliveira e não um prêmio em dinheiro, ficaram admirados e preocupados. Um líder persa, segundo Heródoto, não se conteve e exclamou: contra que homens nos levam a combater se não lutam pela riqueza, mas só pela excelência? A busca pela excelência atlética consistia em um importante aspecto da competitividade olímpica na antiguidade, mas a principal motivação da realização dos Jogos, qual era? Então, qual era o motivo fundamental? Era a consagração do modelo democrático? Não, porque nem toda a cidade grega era democrática, né? Era a afirmação da unidade cultural das cidades e estados na Grécia em um festival pan-helênico, todos, helênico, né, uma referência à própria Grécia, né, dedicado ao deus Zeus, sim. Então as Olimpíadas eram uma festividade em homenagem ao deus Zeus. O idealismo platônico que apregoa que tudo que é bom, belo e justo deve andar junto, não era por conta da filosofia platônica. Por conta do princípio helênico de que um corpo saudável deve vir acompanhado de uma mente sã. Claro que os gregos defendiam esse princípio, mas não foi por conta dele que eles fizeram as Olimpíadas, e sim em homenagem a Zeus, tá? Questão 2. Em Atenas, na Grécia Antiga, os ideais de democracia conviviam com a escravidão. Pedro Paulo Funari, em sua obra Grécia e Roma, destaca que não é exagero dizer que a democracia ateniense dependia da existência da escravidão. Então, vale lembrar que a civilização grega ela foi fundamentalmente, redundância, na escravidão, né? E como eu disse para vocês, a escravidão ela poderia acontecer a partir do indivíduo que era prisioneiro de guerra, ou então sobre aquele devedor que, por não conseguir saldar a sua dívida, ele se tornava escravo por dívida, tá? Então, nessa perspectiva, considera-se que os escravos de Atenas, em sua maioria, eram prisioneiros de guerra, tá? E seus descendentes? Sim, sem dúvida. Letra B. A escravidão em Atenas era limitada, pois se prevalecia a ideia de democracia plena, em que gradativamente o sistema escravista ia desaparecendo. Não havia democracia plena, porque havia escravo, e escravo não era cidadão, e ainda havia mulher, que não era cidadã. Então a democracia de Atenas era uma democracia excludente. Os grupos de escravos que viviam em Atenas eram provenientes de Esparta? Não, né? Os de Esparta eram de Esparta, os de Atenas eram de Atenas, conquistados em guerras. Haja vista que Atenas e Esparta eram rivais históricos? Não, o escravo de Atenas não tem que ser alguém de Esparta, capturado em Esparta, né? Eram pessoas de outras cidades, porque as guerras aconteciam entre várias cidades, então não tinham que ser necessariamente de Esparta. A democracia ateniense foi ímpar para pensar o sistema democrático no Brasil, após a proclamação da República em 1822. Primeiro, a República não foi proclamada no Brasil em 22. O que aconteceu em 22 no Brasil foi a independência do Brasil, e o Brasil adotou uma monarquia que
tinha Dom Pedro com o poder moderador nas mãos e estávamos longe ali da democracia, né? A nossa república só foi proclamada em 15 de novembro de 1889. E a letra E diz: os escravos atenienses eram de origem africana? Não. Para você ser escravo na Grécia Antiga, a condição não era a sua cor da pele, tá? Mas eram guerras que os gregos travavam entre eles próprios e os escravizados eram transformados, e os perdedores eram transformados em escravos. Questão 3. Leia o texto. Com efeito, eu, tal como os outros helenos, tenho os atenienses na conta de sábios. Ora, bem vejo que quando nos reunimos na Assembleia, sempre que for preciso que a cidade realize algo na área da construção civil, são convocados os arquitetos para se pronunciarem sobre o assunto. E quando é na área da construção naval, os armadores. E assim com todas as matérias que se creem susceptíveis de serem ensinadas e aprendidas. Mas se alguma outra pessoa que eles não considerem como sendo especialista pretende pronunciar-se nestas matérias, por mais belo, rico ou nobre que seja, não lhe aceitam qualquer opinião e ainda fazem troça e barulho, até que aquele que tencionava falar tome a iniciativa de se calar, faça o barulho, ou até que os archeiros o arrastem e o prendam por ordem do magistrado presidente. É assim que eles procedem, tratando-se de matérias que consideram técnicas. Pelo contrário, sempre que for preciso resolver algo relativo ao governo da cidade, sobre essa matéria levanta-se e dá a sua opinião indiferentemente carpinteiro, ferreiro, ou curtidor, mercador ou marinheiro, rico ou pobre, nobre ou plebeu, e ninguém lhe expõe as objeções dos casos anteriores. Nunca aprendeu ou nunca ninguém lhe ensinou nada sobre a matéria em que tencionava dar opinião. É óbvio que não creem que essa arte possa ser ensinada. Então é uma referência aí a como a política era concebida pelos gregos, né? Então, uma vez que o indivíduo era considerado cidadão, não importa a sua condição, não importa como ele possa opinar, mas ele tem o direito de expressar suas ideias, tá? Então, na citação de Protágoras, do Protágoras de Platão, o filósofo Sócrates descreve o funcionamento da democracia de Atenas. Nesse sentido, considera-se que somente os cidadãos com competências técnicas suscetíveis de serem ensinadas podiam ocupar-se da política, não. No caso de política, não fala só quem tem entendimento técnico, né, mas qualquer um considerado cidadão. Qualquer cidadão ateniense, independentemente da sua profissão ou riqueza, podia participar do processo de tomada de decisões sobre o governo da cidade. Beleza, né? É o conceito de cidadania de Atenas. Os atenienses acreditavam que a virtude política pudesse ser ensinada, limitando-se a ouvir unicamente a quem tivesse aprendido? Não. No caso da democracia de Atenas, qualquer indivíduo, leigo ou não, poderia falar sobre política, tá? Somente os ricos podiam ocupar-se da política de Atenas? Não. Os atenienses acreditavam que o governo da cidade fosse responsabilidade exclusiva do rei? Não. Quarta questão. Leia afirmações a seguir. A história chamada de antiga faz parte do repertório cultural do Ocidente. Ela representa para nós uma espécie de história das nossas origens. A história antiga é vista como ponto inicial de nossa jornada através da história. Existe em nossa atualidade uma série de características que podem ser consideradas de alguma forma heranças recebidas da antiguidade greco-romana. Entre elas, assinale a alternativa correta. Então, o que é que a gente pode identificar hoje como sendo uma herança da sociedade e da cultura grega? A introdução da participação das mulheres na política, não, porque mulher é excluída. A criação do ideal de república a partir da experiência vivenciada, não, república não. República tem mais a ver com Roma, né? A retomada de referências culturais e artísticas que têm sido reinterpretadas desde o Renascimento, sim, né? Verdadeiro. É a partir do Renascimento que a cultura grega, depois da Idade Média, é retomada e se perpetua essa retomada até hoje, né? Letra D, a maioria dos países ser composta de cidades-estados, hoje não. O princípio jurídico do direito romano do olho por olho, não, porque o olho por olho faz parte da justiça dentro da visão da Mesopotâmia, tá? E por fim, a quinta questão, leia o texto abaixo. Conforme o historiador grego Tucídides, o estratego Péricles caracterizou o regime democrático do seguinte modo: vivemos sob uma forma de governo que não se baseia nas instituições de nossos vizinhos, ao contrário, servimos de modelo a alguns ao invés de imitar outros. Seu nome, como tudo depende não de poucos, mas da maioria, é democracia. Nela, enquanto no tocante às leis todos são iguais para a solução de suas divergências privadas, quando se trata de escolher se é preciso distinguir
em qualquer setor não é o fato de pertencer a uma classe, mas o mérito que dá acesso aos postos mais honrosos. Inversamente, a pobreza não é razão para que alguém, sendo capaz de prestar serviços à cidade, seja impedido de fazê-lo pela obscuridade de sua condição. Então, apesar dos traços apresentados, o regime democrático da Atenas clássica não englobava todas as pessoas que ali viviam, né? O texto fala que pobres e ricos, por exemplo, podiam ser cidadãos, mas não era todo mundo que podia ser cidadão. Assinale a alternativa que indica corretamente grupos que não eram cidadãos na Grécia Antiga, tá? A letra A fala mulheres, verdadeiro, escravos, verdadeiro, porque somente os homens livres podiam participar da Assembleia do Povo, letra A, verdadeiro. Militares eram excluídos, não necessariamente, tá? Não. As crianças, sim. Letra C, aristocracia e os estrangeiros. Aristocracia, não. Os estrangeiros, sim, tá? Os magos e sacerdotes não tinham que ser excluídos porque eles poderiam ser cidadãos, ok? Portanto, a letra A é a resposta, tá? Ok, gente, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? E bom estudo para vocês. Até um próximo encontro. Tchau, tchau. Beijo no coração. Até mais.